a conselheira Tereza Caminha do Eire para relatar seus processos. Senhor presidente, senhores conselheiros, minha cara Germana Laureano, representando o Ministério Público de Contas, eu trago, senhor presidente, 3 recursos de um só acórdão, com interesses diferentes, mas que fizeram em processos diferentes. Mas, finalmente, é o mesmo acordo e também as mesmas questões colocadas ipsilite. Entretanto, o processo 191.0013 refere-se ao prefeito da Prefeitura Municipal de Quipapá, uma prestação de contas de gestão, certo? Onde a questão da Previdência foi a questão mais atingida, por uma questão, primeira, que a questão do recolhimento da contribuição do servidor foi 100% sonegada, 100% sonegada, entendeu? E 75% sonegado patronal. Mas a do servidor e a questão colocada pelo prefeito para que isso acontecesse teria sido a queda de receita. E foi verificado, não só por nós, mas era o próprio Ministério Público que deu parecer, de que não houve queda de receita. O problema é ter estimado um orçamento que não era efetivamente a realidade do município, nem o histórico do município, que é o que vem acontecendo em todos os municípios. É a questão de super orçamento em relação a essa questão. Portanto, senhor presidente, verificando essa questão e considerando também o parecer do Ministério Público, de se conhecer o presente processo de recurso no mérito de negar-lhe provimento. Doutora Tereza do Eire, Vossa Excelência está tocando no assunto que é dolente demais quando se trata de orçamento público municipal. A gente sabe que não há um planejamento correto no que diz respeito à receita. Isso não é bem espelhado como exige a LRF no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A primeira questão é essa. E isso pode levar a uma aplicação de multa da Lei de Crimes Fiscais. Inclusive, é uma das coisas que o tribunal tem que avançar. A outra diz respeito a um trabalho que começa com o doutor Carlos Couto. Se não me engano, quando fui relator, comecei também a fazer alguma coisa nesse sentido. E alguns outros conselheiros também chamaram a atenção para isso. Ou seja, quando você tem um problema desse de planejamento, durante o exercício, tem que se ver como bimestralmente está se comportando a receita para se limitar o empenhamento. Então, nem uma coisa é feita, nem a outra é feita. E no final a gente diz, não, no final a gente faz um proselitismo, como Vossa Excelência está fazendo, chamando a atenção para o problema e continua tudo do mesmo jeito, né? A gente tem que lançar mão desses instrumentos, eu acho. O primeiro, que é a limitação, os alertas para a limitação do empenhamento, quando a receita se mostra pífia, e normalmente se mostra pífia porque o planejamento não foi feito, porque aquela projeção dos 3 exercícios para cima e 2 para trás não foi feita. Ou seja, que a realidade não é espelhada na receita que é colocada no orçamento. E isso pode ser feito, isso pode ser sindicado pelo tribunal, e isso pode levar, inclusive, à aplicação de sanção e abertura de processo de gestão fiscal. Eu estou chamando a atenção para isso porque nós, relatores, e a exemplo da doutora Tereza agora, sempre tem chamado a atenção para essa questão. E a LRF, ela é basicamente, existe aqui doutores da LRF, por exemplo, o Pascoal, outros tantos aqui, a LRF é basicamente ação planejada e transparência. Então, se você não tem ação planejada, vai ficar difícil. Então, são 2 frentes que talvez a gente precise se preparar para aprofundar. O doutor Carlos Porto começou isso lá atrás como pioneiro da questão dos alertas, quando você tem uma receita que não se comporta como se deve, e aí tem que ter a limitação de empenho,
e no final tem que acusar a mora para que a gente possa, por exemplo, julgar umas contas irregulares, e não achar que o descompasso em receita e despesa é alguma coisa que não está no horizonte de sanção do tribunal, porque está. E a outra coisa diz respeito a lançar mão da Lei de Crimes Fiscais, artigo 5º, quando não for feita a proposta orçamentária e não constar do anexo da LDO o estudo, inclusive com memória de cálculo, sobre o que diz respeito a receitas para frente e para trás, principalmente, a vida pregressa. Existem receitas aí que há anos elas não se realizam. Tem a parte, por exemplo, de créditos do município que não se faz provisionamento de perdas e jogam normalmente isso no orçamento como receita que nunca, jamais se realizará. Então, isso que Vossa Excelência está colocando é muito importante e eu estou chamando a atenção até a Adriana, que deve estar aí, Adriana, para a gente tentar resgatar essa questão que começa com o doutor Carlos Porto e passa por alguns conselheiros, o doutor Rui Hart, que tem um trabalho muito bom nessa área, e eu e outros tantos, eu quando estava na relatoria, outros tantos, chamam a atenção para esses dois fatores. Primeiro, o empenhamento, limitação de empenhamento, e a parte de planejamento LDO, com estruturação e com anexo de metas fiscais, com a receita muito bem, vamos dizer assim, desenhada, muito bem destriçada, para trás e para frente. Projeção e o para trás, ou seja, não aquele exercício, os 2 e os 3, para a gente saber como é que vem se comportando cada espécie de receita municipal. Aí eu chamo a atenção da Adriana, viu, doutora Adriana? Presidente, inclusive com a observação de Vossa Excelência, é importante dizer que essa questão do orçamento, se você fizer o histórico de 5 anos dos municípios, você verifica que ele tem se mantido sem muita oscilação no verdadeiro orçamento do município. E, entretanto, cada vez eles aumentam mais, tá certo? Tirando completamente qualquer referência histórica daquilo sem uma justificativa, certo? E numa outra questão, é importante também colocar o artigo na gestão fiscal, o artigo 42 também tem que ser melhor visto dentro dessa questão de empenhamento e de despesas, porque a gente vê que ele cresce assustadoramente em cada um dos anos. E a gente está passando um pouco despercebido dentro dessa questão. Bem, o outro processo, como disse, que é o recurso, é no mesmo acordo, sendo que a interessada, nesse caso, é a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social do município de Quipapá, que entra também contra o acórdão, o mesmo acórdão, e as considerações que ela faz são as mesmas, entretanto, ela também, no fundo municipal, ela deixa de recolher 100% das questões previdenciárias descontadas dos servidores e, nesse caso, foi 100% também das patronais. Então, nós estamos seguindo também o parecer do Ministério Público, conhecendo e negando-lhe provimento, formando intacta a deliberação. O mesmo, senhor presidente, ocorre com a outra interessada, que o outro processo, que é o mesmo número, mais 003, que é da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente de Quipapá, Fundo de Saúde, certo? A mesma coisa. Ali, o servidor está recolhendo para os cofres da própria prefeitura, ou não sei, porque também 100% do recolhido dos servidores em relação à Previdência não foram recolhidos para o fundo e 71,35% do patronal. E a questão é dita unicamente que é a questão da receita, das dificuldades, e a receita sendo considerada
75 milhões, quando o histórico e o horizonte sempre demonstrou entre 53 e 55 milhões de reais. Então, também nós estamos conhecendo e negando o provimento. Perfeito, doutor Tereza. Então... senhor presidente, em relação a esse, eu acho que houve algum equívoco do escritório de advocacia, porque antes mesmo de ter se esgotado o prazo processual de recurso, eles entraram com um recurso, novamente, pelo mesmo acordo, tá certo, com os mesmos argumentos. Então, é uma questão de preclusão consumativa, certo? E, portanto, o 004, 005, 04, 005 e 006 é pelo não conhecimento, porque é uma questão de preclusão consumativa. É assim que voto, senhor presidente. Perfeito, doutora Tereza. São os votos que estão submetidos ao pleno, não havendo quem queira destacar. Todos os votos, Vossa Excelência, estão aprovados. Senhor presidente. Doutor Carlos Neves. Não será uma discordância, pelo contrário. Concordo integralmente com o voto da conselheira Tereza Doeire. Eu queria fazer uma observação só porque tenho votado na Câmara e aqui, quando há uma irregularidade grave, não somente, nós temos, muitas vezes, não levado ao julgamento da irregularidade. Mas, nesse caso especificamente, dando-se a 100% dos valores, principalmente dos destinados aos servidores, nós temos que destacar que pode caracterizar, inclusive, uma apropriação em débito previdenciária, em tese, o que pode levar a uma condenação criminal. Então, há de se destacar que essa irregularidade é gravíssima, apropriação de 100% das verbas que deveriam ser transferidas, pagas em nome dos servidores, deve ser destacado isso, na minha opinião, ao Ministério Público de Contas para fazer avaliação de representação ou não. Perfeito, conselheiro Carlos Porto. E aí a gente, doutora Tereza Doeire, porque aqui é recurso, né? Nem sei não sei se cabe aí já a nota de protesto, acredito que sim, mas é um caso nesse caso, não precisa, só para esclarecer, presidente, que a gente encaminhará, independente de... Se ele já não houver sido encaminhado, porque, no mais das vezes, quando a gente vê o primeiro julgamento com uma situação grave dessa, a gente já faz o encaminhamento. Então, vou ficar atenta, caso não tenha sido encaminhado, para encaminhar, conselheiro Carlos Neves, pode ficar tranquilo. Não seria, presidente, não seria um reformato em pé, assim, não seria para fazer Perfeito. O recurso é deles, é mais o encaminhamento, o destaque ao Ministério de Contas, pela importância e o tamanho do dano que pode ter sido causado aos servidores daquele município. Perfeito, até a nota de improbidade eu entendo que não seria reformada, mas de qualquer forma está sugerido, a doutora Tereza, que preside o feito, está aprovado, Vossa Excelência, em todos esses processos, a unanimidade em sua interesse. Eu agradeço, senhor presidente, e informo que não tenho mais processo.